Olá, gatona, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Na Atitude, onde a gente traz mulheres fodas da área da beleza, que fazem acontecer e que estimulam vocês a continuar e a não desistir. Antes da gente começar esse podcast, que eu tenho certeza que vai transformar a sua visão, que vai ser enriquecedor para o seu conhecimento e para a sua trajetória, eu vou pedir para você comentar, curtir, ativar o sininho, porque esse tipo de atitude de vocês vai fazer a gente continuar trazendo mais convidados e gerando mais conteúdo para ajudar vocês nessa jornada. Gente, hoje a convidada foi uma das mais pedidas por vocês, até para vir no nosso podcast. Toda vez que a gente abriu uma caixinha de perguntas, ou toda vez que a gente falava, coloca nos comentários quem vocês querem assistir, o nome dela sempre aparecia. Sempre, sempre, sempre. Então a gente já tinha tentado uma agenda, ela tem uma agenda super corrida, ela não é de São Paulo. Mas é um prazer pra gente recebê-la aqui. Ela já veio pra Sorocaba antes, mas a gente nunca conseguiu se encontrar pessoalmente. E hoje a gente conseguiu, e justamente pra recebê-la no podcast. Então, gente, eu vou contar um pouquinho pra vocês de quem é a nossa convidada, tá? A nossa convidada, ela veio de Balneário Camboriú. Quem não conhece, essa cidade fica no estado de Santa Catarina. Mas ela nasceu em Mostarda, Rio Grande do Sul. Ela tem 40 anos, ela é mãe da Luísa. E ela já trabalhou como cuidadora de idosas e vendendo roupas. Hoje, ela é uma das maiores e melhores manicures do país, além de uma excelente instrutora. Nada mais, nada menos, hoje temos aqui a Graziela Brum. Oi, muito prazer, muito obrigada pelo convite. Todo meu, Grazi, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. A gente quer muito conhecer a sua história. Eu, particularmente, tentei vasculhar a sua rede social inteira para conhecer um pouco da Grazi, mas tem muita coisa, porque faz muito tempo, né, Grazi? Desde 2012 usando o Instagram, né? Gente, aí eu fiquei, juro mesmo que eu fiquei procurando, eu falei, caraca, quanto conteúdo, quanta coisa. Então acho que é uma das pioneiras, então a gente tem muita coisa pra conhecer um pouquinho da Grazi e pra falar com ela. Grazi, eu só queria entender há quantos anos você trabalha como manicure e por que você entrou nessa área? Eu trabalho há 22 anos na área. Engraçado que eu tenho 30, não consigo fazer as contas. Eu acho que eu errou nesses 40 aí, né? E eu comecei na profissão por acaso, na verdade, porque eu sempre fiz minhas unhas, sempre fui apaixonada por esmalte, tirava as cutículas com aquele negocinho em V que vende na só mão. De cortar, sabe, né? assim? Sei. De cortar assim, e arrancava bife com aquilo. Você imagina. E terminei o ensino médio, né? E tinha que trabalhar, porque não tinha como fazer faculdade. Minha família não tinha condições. E fui morar com uma tia em uma outra cidade do litoral gaúcho, em Cidreira, que no verão aumenta muito o público, então aumenta a vaga de emprego. E eu fui, na verdade, para trabalhar como degustadora de produto. Em supermercado? Supermercado, aham. Só que daí, como eu era muito tímida, minha tia até que respondia as coisas por mim na entrevista, como é que uma degustadora não vai falar sobre o produto, né? E daí, saindo do supermercado, a gente passou por uma rua e tinha um salão de beleza com uma plaquinha assim de folha A4 de precisa-se de manicure. Fiquei 2 anos e meio lá. E você nunca tinha feito a unha de ninguém? Brincando, assim, de esmaltar. Mas você já tinha essa habilidade, você já... Na verdade, com 18 anos, a gente foi antes morar em Osório, minha mãe e minhas tias, porque elas queriam também trabalhar. E eu fiz um curso da Prefeitura de Osório. Foram 4 horas, assim. E daí, quando eu voltei para Mostardas, eu só esmaltei, assim, umas unhas, nada demais. E Grazi, você é filha única? Você tem irmãos? Não. Da minha mãe tem mais 3 meninos. E do meu pai tem mais 3 meninas. Uma eu não conheço ainda. Eu acho que ele nem reconheceu até. E que eu nem conheço. Mas eu sou a mais velha de todas. A mais velha de todas. E todos estão no Rio Grande do Sul? Ou dividiu já? Não, tem um irmão que está em Santa Catarina também, mas está no Oeste. E por que você foi para Santa Catarina, Grazi? Eu tinha acabado de me separar e eu conheci o Leandro em seguida. E daí o Leandro foi demitido e apareceu uma oportunidade para ele ir para Balneário, que ele tinha um amigo que mora ali ainda, trabalhava numa empresa, ele disse, vem para cá. E ele me convidou. Com 7 meses de namoro, a gente começou a organizar, com 9 meses de namoro a gente foi, e estamos lá até hoje. Que legal isso. Quanto tempo casada já, Grazi? Que eu tô com o Leandro, vai fazer 9 anos. E você tem contato com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos? Com meu pai, pouco. Porque a gente não teve uma convivência de infância, assim, a gente até se fala, assim, no WhatsApp, mas não tem aquele relacionamento. Amo meu pai e tudo, mas não é aquela coisa de, paizão, assim, porque não teve convivência, né? Mas é diferente. E a Luísa tem quantos anos? A Luísa fez 13 agora em junho. Sua única filha? Sim. Muito bom. Tem cachorro, gato, algum pet? Tenho duas bebês. Duas gatinhas? 2 cachorras. 2 cachorras? Moram com você? Dormem comigo, né? Mentira.
Uma dorme comigo e a outra dorme com a Luísa. Que legal. É uma delícia, né? Elas Acho que esquentam a depois que a gente gente. tem, a gente não... Não tem como. É impossível, não tem como. E, Grazi, você sonhava em trabalhar nessa área da beleza ou foi Não algo... queria de jeito nenhum. Não queria? Vai, conta pra gente da experiência. Você entrou no salão... Entrei no salão porque eu tinha 18 anos, tinha que trabalhar e era o que tinha. E Quer daí, ganhar como eu não tinha muita voz ativa, então era o que tinha que fazer e deu. Só que eu ficava pensando assim, gente, eu não quero fazer isso. Eu não quero atender uma cliente a cada 1 hora e, tipo, tem que lixar a unha, tem que tirar a cutícula, tem que esmaltar, tem que tirar a cutícula, tem que, sabe? Essa rotina, assim, eu Não pensava queria. nisso, eu não queria de jeito nenhum. Apesar de gostar da área da beleza, eu não queria, mas... Ficou. Aí você ficou 2 anos e meio nesse salão, Nesse salão. E depois você saiu pra ir pra... Para Porto Alegre. Porque daí eu já tinha aquele negócio de eu quero mais que isso, eu Tá. quero evoluir, eu quero trabalhar num salão maior. Daí eu fui para Porto Alegre morar com outra tia. Sempre minhas tias me dando apoio, assim. Eu imagino. E aí você trabalhou no salão em Porto Alegre? Trabalhei 6 anos em Porto Alegre no mesmo Caramba, você é salão. dura, né, Grazi, nos lugares? Eu trabalhei em pouquíssimos salões até hoje. Porque Aham. pelo que os tempos que vocês estão falando, e outra, em salão é muito difícil uma pessoa durar todo esse tempo, né? Mas a gente tinha uma equipe bem boa, assim, nesse salão que a gente trabalhou em Porto Alegre. Inclusive, tem manicures que trabalham juntas até hoje. Mentira. E Grazi, saindo da onde você estava pra Porto Alegre, você perdeu todas as clientes. Não, porque como era uma cidade de veraneio, era perto de Porto Alegre. Entendi. Então, muitas faziam comigo lá. Então- Pouco, assim, mas faziam Entendi. E aí você ficou esse tempo atendendo em salão. em salão. E por que você saiu desse salão? Porque eu tive a Luísa. E daí o pai dela morava em Cidreira. Tá. Então era mais fácil, como ele tinha carteira assinada na época, era mais fácil eu ir, que é mais tranquilo, né, do que ele ir para Porto Alegre. E até para educar ela, para ela morar numa cidade menor, eu achei melhor. E aí você ficou sem trabalhar esse período? Não, com 1 mês eu comecei a atender, 2 meses eu acho dela. Eu comecei a atender a domicílio. Com 2 meses. Você ia na casa das clientes? E a bebê? Comigo, Junto? junto. E você ia como, Grazi? De ônibus, de carro, de carona, de... É uma cidade pequena. Então eu ia caminhando, eu ia de táxi. Quando ela estava um pouquinho maior, eu ia de bicicleta com ela na cadeirinha. Fiquei 1 ano e meio Grazi. trabalhando a domicílio. E ela tinha 1 mês, você já começou? 2 meses. Caramba, Grazi. E aí depois você montou um espacinho pra você? Não. Daí fiquei acho que 1 mês, eu acho, nesse salão que foi o primeiro. Só que daí, como eu já tinha crescido um pouco e amadurecido profissionalmente, as coisas que eu aceitei antes, eu não aceitei mais. Mais. Então eu peguei esse aí, daí depois fiquei em um outro salão uns 3 meses também, que não batia com as coisas que eu queria pra mim. Tá. E daí eu fui trabalhar num salão que era maior lá em Cidreira, que eu fiquei quase 3 anos antes de vir para Balneário. E o que te atraía em salão, Grazi? De você não querer montar o seu espaço e querer trabalhar em salão? Ser manicure, não ser administradora. Eu não queria ser uma empresária, uma dona, nunca quis isso. Porque, por exemplo, eu fiquei em Porto Alegre 6 anos e nós éramos 8 manicures, só que Caraca, às vezes é grande. tinha uma rotatividade de manicure. Tá. E mesmo nos outros salões eu via o quanto muitas profissionais não têm comprometimento com a profissão. Então eu vi o quanto as pessoas tinham dor de cabeça, que chegavam atrasados, sabe? Um monte de coisa que eu pensava, não. Eu não quero eu isso. não quero, eu quero fazer unha, que é o que me preenche, sabe? Eu não queria ser dona do salão, nunca quis isso. Então, para mim era confortável, não me preocupava com aluguel, não sabia se tinha que pagar a luz ou se não tinha. Você só Eu ia pagava lá- a minha comissão, pegava meu dinheirinho e ia embora. Para mim era ótimo isso. E Grazi, quando você decidiu fazer unha, você teve apoio da família, da mãe, irmã, não sei? Não, a minha família sabia que eu gostava de fazer unha, assim, e a minha família é muito humilde. O que eu precisava era trabalhar, Você precisava ganhar independente dinheiro. do que fosse. Mas nunca não houve nenhuma crítica da minha família. Nunca. E nunca. tinha alguma manicure na família ou não? Não. Você foi a primeira. Eu fui a primeira. E sou a primeira até hoje. Só hoje em dia que é minha irmã, mas é por parte de pai que eu tenho convivência agora, né? Mas na minha família materna, assim, não tem nenhuma manicure. O seu pai foi uma figura presente na sua Não. vida, na Eu infância? conheci meu pai no dia do meu aniversário de 15 anos. Caramba, Grazi. Isso é um assunto normal pra você? Ou é algo Hoje é. Hoje é. Hoje é algo muito tranquilo. absolutamente tranquilo. É diferente, né? Porque acho que a gente não consegue, a partir daí, criar uma relação Não. de como seria desde o início, né? Não tem como. É uma- simplesmente aquele homem é o teu pai e daí tem que criar uma relação Oi, que não tudo teve. bem? É um negócio mais superficial, né? E ele é um amor de pessoa, mas não teve. E ele é do Rio Grande do Sul. Uhum. É, porque eu vejo que o sotaque da Grazi é bem... Bem de É Porto- bem de Porto Alegre, né? Uhum. Bem do Sul mesmo. E eu queria entender um pouquinho dessa sua fase de ter filhos, casamento, se em algum momento você conseguiu abandonar a profissão, por que você abandonou ela, ou se não Não, abandonou? eu abandonei o marido. A profissão, não. Gostei, Grazi, gostei. O marido tchau, a profissão fica. Não. Eu nunca fui uma pessoa que teve sonho de casar, e nunca casei, na verdade, nunca quis.
Eu tive uma união estável porque a gente precisou fazer para financiar uma casa só, mas, tipo, nunca tive sonho de casar, eu sempre quis ter filho. Então, no momento que eu descobri que eu estava grávida, e no momento que a minha filha nasceu, eu me realizei como mulher. Que delícia. Então, homem, eu gosto, por exemplo, eu amo meu marido hoje, mas me perdi na resposta. Sobre... Você estava falando, eu estava te perguntando de como foi essa fase que você casou, teve filho, se você teve que abandonar a profissão. E aí você estava falando que você nunca quis casar, nunca quis ter filhos, mas quando você teve a Luísa, você se descobriu como mulher. Isso. E aí você falou, eu amo meu marido, mas homem não. Achei que ia falar algo desse sentido. Eu amo meu marido, mas não o suficiente para me fazer abandonar minha profissão. Você nunca abandonou? Não. Mas você já teve motivos, Grazi? Pra falar, puta, eu não quero mais, eu vou desistir. Eu já pensei, assim, por exemplo, de fazer curso de cabeleireiro. Teve uma época que eu pensei em fazer, porque como eu trabalhava num salão grande, às vezes eu fazia uma escova, às vezes eu cortava um cabelo, não, eu lavava um cabelo, cortar, não. Mas, então, às vezes eu, tipo, será que isso não é pra mim? Mas ficou sempre no plano, assim, nunca fiz nada. Tipo, eu fazia depilação, durante 15 anos eu fiz depilação junto, mas não de abandonar manicure. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Por exemplo, eu gosto muito de fotografia, mas eu não me vejo abandonando fazendo unha. Entendi. Por exemplo, às vezes eu tô muito braba, assim, muito irritada, muito nervosa, eu vou fazer unha. Mentira. É uma terapia pra você, né? É o que eu gosto de fazer. E na época que você cuidou de idosos ou trabalhou em alguma outra coisa, como foi isso? Como foi essa experiência? Isso foi com 14 anos. Muito nova. Com 14 anos, tinha que trabalhar, né? E daí, não sei como que apareceu isso, a minha mãe, ou minha tia, sei lá, minha avó, minha mãe, eu acho. Apareceu uma oportunidade, uma senhora precisava de alguém para fazer companhia à noite, porque se ela passasse mal, tinha que avisar. Porque se ela passasse mal, tinha que avisar o filho. Eu não tinha que fazer nada, eu só tinha que lavar meu lençol, só isso. E daí apareceu isso. Eu fiquei dos 14 até a metade dos 15, assim, ganhava R$50 por mês. E eu nunca ganhei R$50, porque quando eu faltava, ela descontava. E eu tinha que ir nas festas, né? Mas que bom, como você trabalha cedo, né? Uhum. Mas quando você entrou na profissão de manicure, você já gostava? De fazer unha, sim. Mas de você fazer foi pegando unha, amor não. aos poucos pela profissão. Aos pouquinhos. Tu vai acostumando, né? Conquistando, assim. Mas era único, exclusivamente pra ganhar um dinheiro, pra ter como gastar, porque você era muito novinha também. Sim. Tá. Pra ter uma fonte de renda. E quais os principais desafios que você enfrentou desde o comecinho, principalmente no começo, né? Na profissão de manicure, Grazi? Atender o público. Gente, é bom a gente falar sobre isso, porque a gente nunca aborda esse tema, a gente sempre fala que, conquistar clientes, eu não sabia tirar cutícula, eu não sabia esmaltar. E a Grazi tá entrando num tema que é super verdade, que é relacionamento, né? É a forma como você se relaciona. Relacionamento. Por quê, Grazi? Qual era o seu problema? Primeiro, a timidez. Sério que você é tímida, Grazi? Porque Sério? você tem uma desenvoltura também, são 22 anos, né? E agora Mas com a internet. redes sociais, quanto tempo ativamente em rede social, Grazi? Eu comecei ativamente, profissionalmente no Instagram em 2014. É muito tempo. Em Gente. 2017. Eu nem sabia que existia Instagram em 2014. Em 2017 eu já comecei a fazer live. Tá. Foi a pioneira, inclusive. Ó, gente, essas lives aí, tudo culpa da Grazi, inclusive. Conta, você era tímida? Muito tímida. E nunca gostei que me dissessem o que eu tenho que fazer. Sabe? Então, atender o público e manter um comportamento que seja profissional, para mim, foi muito difícil, assim, porque eu sempre fui muito respondona. Na minha família, quando eu era pequena, nossa, Grazi, tá respondendo, sabe? Sempre resposta na ponta da língua. Tem, Grazi? Sua mãe? Avó, tia? Você tem alguém na família que você... Eu acho que todo mundo é assim lá em casa. É tudo Mentira. meio no impulso, assim. E a Luísa? A Luísa também. Também? Só que eu sou braba daí, né? Daí a Luísa eu seguro mais, né? Eu sou a mãe. Eu seguro mais, é diferente. Aí você tinha dificuldade De atender pessoas. E como que você trabalhou isso? Eu trabalho até hoje, na verdade. Eu acho que a rotina, né? O dia a dia que me fez dar uma maneirada, assim. Porque não adianta, tu precisa disso para trabalhar, né? Mas eu já corri um monte de cliente já. Um monte. Eu e imagino. nunca foi... Às vezes as gurias falam para mim no Instagram assim, como que demite cliente? Eu nunca fiz isso. Nunca. Porque eu faço a pessoa se tocar que eu não quero mais atender ela. Eu nem preciso demitir, ela pede pra sair. Eu não preciso, porque tem pessoas que não valem a nossa paz, né? Tem pessoas, não é porque cliente está pagando que tu tem que suportar aquela pessoa ali. E às vezes é uma pessoa bacana, legal, só que não bate às vezes, não bate. Né? E tem pessoa que é abusada, tem cliente que é abusada. E Grazi, desde o começo da sua trajetória até hoje, o que te motiva a continuar? O que não deixou você desistir?
Eu não consigo nem pensar em desistir, Nath. Nunca foi uma opção. Às vezes até eu e o Leandro, a gente fala assim, porque a gente trabalha juntos, né? E às vezes eu falo assim, não quero mais saber disso. Esses tempos eu falei pra ele, vou largar tudo e vou embora pra Mostardas de novo. Mas, tipo, é só dar a boca pra fora. Eu não consigo me imaginar fazendo isso, sabe? Só que, às vezes, tu tá tão cansada, assim, que tu pensa, vou desistir. Mas daí, tipo, 2 horas depois, tu já tá lá embaixo fazendo unha de novo. Porque já quer abrir uma live. Já quer abrir uma live. E, de verdade, Nath, quando eu tô muito braba, muito angustiada com alguma coisa, eu abro live. O que te deixa puta, ô Grazi, nesse mundo, nesse meio? Bom que eu só fico puta por qualquer coisa, né? Porque eu sou braba. Tipo, qualquer coisa. Não, às vezes os comentários sem noção, né? É porque tem isso ainda. E o que acontece, assim, às vezes, como a gente tá em live, eu falo uma coisa, só que na minha percepção, eu tô falando muito de boa, porque é o meu normal. Eu não tô falando pra ofender, só que às vezes as pessoas estão lá e absorvem de uma maneira errada, sabe? Entendi. E às vezes do nada sai um grossa na live, assim, gente, mas eu nem falei nada. Mas eu acho também, pode ser que aconteça, pode ser que às vezes a gente faça, mas eu tenho a sensação de que tá muito dolorido tudo. Não pode falar nada. Eu tenho essa impressão, assim, em todos os sentidos, porque às vezes até eu que não tô em evidência, que não faço live, que não falo nada, tem momentos que, dependendo do que você fala, mas me ofendeu. Mas eu não... primeiro que eu nem te vi pra te ofender, porque nem foi pra você, né? E a sensação que eu tenho é que as pessoas, elas estão mais ofendidas, elas estão com a tendência de mais doloridas, né? Sempre foi assim com você, Grazi? Porque você tá há muito mais tempo, né? Você já... Sim. Sempre foi? Sim. Agora até tá mais tranquilo, porque agora eu consigo, como eu já tô há mais tempo fazendo live, assim, hoje eu consigo me entender e dizer, opa, não é pra falar assim, sabe? Que as pessoas podem me ver de um jeito que não é o que eu sou. Ou as pessoas já acostumaram a falar, não, a Grazi é isso. Sabe que esses dias eu vi um negócio de uma professora de português, que ela foi bem criticada por causa do negócio aí que ela falou. Eu já sei que você tá falando até. E daí, tipo, eu acompanho ela. E eu acho o trabalho dela maravilhoso, o trabalho dela de português. Sim. Eu acompanho ela e eu gosto. Não concordei do tom que ela falou, óbvio que não, mas eu não gosto de me meter em confusão assim, porque eu aprendo um monte de português com ela. Com ela. E daí uma outra pessoa fez um vídeo sobre isso, que quando tu segue uma pessoa, tu tem a obrigação de conhecer essa pessoa. Tu tem que saber quem é essa pessoa. Então, por exemplo, assim, se uma pessoa me segue, Nath, não tem que me julgar antes de me conhecer. Me conheça. Me conheça, conheça a minha essência. Muitas vezes eu tô lá fazendo live e às vezes eu falo mais sério, é só brincadeira. E às vezes é só, tipo, é no impulso, não é pra ser grossa, sabe? Entendi. É só, tipo, que cor é isso? É preto. Acabou, sabe? Não, e dentro disso, Grazi, é legal a gente ponderar que assim, mas só tá quando eu acerto e quando a gente erra? Aí todo mundo vai embora? Porque, desculpa, dentro desses anos que você tem de Instagram, você não acertou todas as vezes. Não. Você vai errar. Não vai ser a primeira, não vai ser a última, e vão ter erros. E a impressão que eu tenho também é que, assim, é a primeira deslizadinha, né? O primeiro erro pra vral. Às vezes eu vejo assim, tipo, pessoa que nunca comentou no meu Instagram, daí do nada tu comete um erro. Apareceu! Apareceu. Isso eu fiquei impressionada, principalmente depois desse episódio com essa moça. Que ela fez esse comentário e eu vi também que a galera ela cobra um posicionamento de que... E quem falou que eu sou obrigada a me posicionar sobre tudo, né? Não é Tem obrigada. coisa que eu simplesmente não tenho opinião. Eu não tenho Até opinião o meu sobre. marido falou assim, por que tu não falou alguma coisa, Grazi, assim, porque eu não quero. Eu não quero me dar confusão. Exatamente. O jeito que ela fez, realmente faltou humildade, né? Eu não concordei com a maneira que ela falou, assim. Mas, tipo, eu sigo ela, eu acompanho os stories dela, eu aprendo com ela, sabe? E a parte que eu não gosto, eu passo. Elimino. Exatamente. A parte que eu não gosto, eu vejo eu que as pessoas, elas não têm maturidade pra isso. O que é bom, eu absorvo o que é ruim, tchau, vamos passar, vamos seguir. É isso. Não, é isso eu sinto que dá uma... Que eu até falo, caramba, fica até chato, Usa né? o Instagram pra pedrejar, né? E, Grazi, eu vejo você muito segura. Não sei se sempre foi assim. Não sou segura. Mas eu sinto que uma das principais dificuldades de quem tá começando nesse mundo é a insegurança em mesa. De não pintar, de não saber fazer um branquinho, de não cutilar. Como foi pra você isso? Nath, faz 22 anos, né? Não, mas compartilha com a gente, porque a gente tem a sensação de que você nasceu sabendo. A primeira cliente que eu atendi em salão, nunca mais voltou. Ai, gente, tá vendo? Isso acontece com você, isso aconteceu com a Grazi, é normal, todo mundo começa. Eu comecei às 9 horas da manhã e era meio-dia, eu já tava desesperada, porque eu tava louca de fome e eu não conseguia terminar a manicure que tava lá mais tempo que terminou pra mim. Então, se eu tivesse me desesperado ali, eu teria parado já. Mas não, cada vez que eu erro, por exemplo, se eu piquei uma cliente, eu consigo hoje, até hoje,
me observar para saber por que eu piquei. Porque se eu piquei é porque eu errei. E o que eu fiz Em que momento? nesse momento para que eu não repita na próxima cliente. Perfeito. Então, sempre foi assim. Eu sou muito crítica. O negócio é comigo, não é com os outros, sabe? Então, eu sempre busquei jeitos para eu fazer um trabalho que me satisfazesse. Tá certo isso? Sim, tá certo. Não só a cliente, sabe? Mas eu tenho que olhar pro meu trabalho, eu tenho que me encantar. E se não tá bom, eu tenho que procurar formas de melhorar ele. E o que você era pior no começo, Grazi? Qual era o seu ponto fraco? Que você teve que melhorar, que você teve que focar pra trabalhar? De trabalho, assim, Nath. Por exemplo, quando uma das primeiras clientes que eu me lembro, assim, que eu atendi a domicílio, nem foi no salão. Antes de ir pro salão, eu fiz a unha da mãe de uma amiga minha. Pintei com esmalte aquele branquinho transparente. Meu Deus, que caos. Bem tranquilo. Pintei a unha dela e a gente foi para uma quermesse, depois tinha um teatro. E eu sentei aqui e ela sentou mais à frente em diagonal. E eu lembro dela fazendo assim, olha. Tirando. Por que ficou no contorno? Porque eu não sabia que tinha que fazer palitação. E daí, quando eu fui pro salão, que eu aprendi com essa manicure que trabalhava lá há mais tempo, que tinha que passar o palito. Então, são coisas assim que a gente vai fazendo, vai errando e vai aprendendo. Tá, mas eu errei aqui, manchou. O que eu fiz para não fazer de novo, sabe? Entendi. E Grazi, no começo, você tinha vergonha de falar que você era manicure? Não, nunca tive. Nunca teve? Nunca tive. Já foi desvalorizada? Já sentiu algum tipo de preconceito? Já. Esses dias até no Uber, não sei onde é que eu tava, uma cidade. Ó, gente, Graziela Brum sendo desvalorizada no Uber. E daí, eu tava viajando ainda, chamei Uber, não sei se foi pro aeroporto, pro shopping, né? E a gente conversando, um papo super bom, assim, ele perguntou, o que tu faz? Eu falei, eu sou manicure, porque eu falo que eu sou manicure, eu não falo que eu sou instrutora. Sim. Eu sou manicure. E ele falou, Acho que a pessoa até... Aham. E aí você... Acaba o encanto quando fala que é Por manicure. que você acha, Grazi, que isso acontece? De verdade. Eu acho que pelo fato de não ter ensino superior, no meu caso eu não tenho, né? Muitas têm hoje em dia que trocam, inclusive, né? Eu acho que por isso, por falarem muito que é uma profissão de quem não arranjou outro trabalho, Que não tem opção. E até porque hoje em dia muitas pessoas fazem disso um bico, né? Então eu sempre falei que eu não estou manicure, eu sou manicure. E há 22 anos. Há 22 anos. E a gente sempre fala que esse é um dos movimentos, acho que uma das maiores causas do movimento do Natitude, que é onde você tem que se orgulhar da sua profissão. Eu me orgulho bastante. Não encarar ela como um bico e como uma profissão, porque 90% entra por falta de opção, né? Ai, fiquei desempregada, vou fazer unha. Eu tenho que cuidar da minha filha, não quero trabalhar em loja. É porque é muito fácil, né, Nath? Tu vai numa farmácia, tu compra esmalte, tu compra um alicate, é uma coisa barata, assim. Grazi, lembrando do seu começo, teve algum episódio ou alguma coisa que aconteceu que você falou, isso vai me fazer desistir? Por isso que eu quase desisti? Não. Nada te abalava nesse ponto. Não, eu ficava muito braba, eu fico muito braba na hora, assim. Às vezes eu fico queimando por dentro, assim, corroendo aquilo, mas depois passa. E não o suficiente para desistir. Você tinha pretensão ou imaginação de que você chegaria onde você tá hoje? Nunca. Você tinha algum objetivo que você falava, o dia que eu conseguir isso, tá bom? Quando eu estava no ensino médio, nós tínhamos questionários, tipo, era um caderninho assim, tipo, numa página o nome, a cidade, o guri que gostava, né? E quando perguntavam o que eu queria ser quando fosse adulta, né? Eu sempre coloquei que eu queria ser reconhecida profissionalmente. Eu nunca soube o que eu faria. Nunca tive, eu quero ser médica, eu gostava muito de química e biologia, eu quero ser química. Nunca pensei isso. Eu sempre coloquei que eu queria ser reconhecida profissionalmente. Então, quando eu comecei a trabalhar de manicure, eu querendo ou não, eu trabalhei para ser reconhecida. Tanto que eu saí de Cidreira para ir para Porto Alegre. E quando eu comecei em Porto Alegre, nós éramos 8 manicures e eu era a última da agenda. As outras manicures precisavam ter cliente para eu ter. Por que isso? Por que o salão tem isso? Porque é uma questão de hierarquia, né? Para quem é mais antiga. Isso. Ou até por um desejo da cliente, né? A cliente pode querer escolher. Eu quero ela. Não, se a cliente tem preferência, com certeza. Perfeito, mas quando eu chegava sem preferência. Mas, então, cara, 8 manicures num salão lotado, né? Um bairro residencial, assim, então as manicures eram mais antigas no salão. E quando eu cheguei lá, Nath, tinha uma manicure que ela tinha a agenda sempre lotada. Sempre lotada. E o carrinho delas de esmalte cheio, assim, aquele carrinho que empilhava, assim, ainda, né? Até orgulho, né? Daí, eu cheguei lá sem o material. Eu fui na farmácia, comprei 9 esmaltes. E eu olhava aquela agenda e eu dizia, um dia vai ser eu. Um dia vai ser eu. E fui. Né? Ela não deixou de ter a agenda cheia dela, mas eu também tive a minha agenda cheia e eu tenho meus esmaltes hoje. Quantos, Grazi? 1063. A Grazi começou com 9, hoje ela tem mais de 1000 esmaltes. E ela conta, inclusive, 1063. É porque eu limpei o expositor essa semana.
Ô, Grazi, e o que você acha, na sua opinião, que foi o fator mais importante que te fez se destacar, porque você é diferente, e fez você chegar onde você chegou? Sem modéstia, de autoconhecimento, de olhar pra você mesmo e falar, o meu diferencial é esse, eu fiz isso, eu sou assim. Eu acho que é não se conformar em estar onde está, de querer sempre mais, assim. E eu sempre quis destaque. Tá. Eu quis destaque, então eu trabalhei para isso. Tipo, principalmente o Instagram, foi o Instagram que me fez ter destaque. Eu trabalhei dentro do Instagram para ter destaque porque era o que eu queria desde adolescente. Eu queria ser reconhecida. É. Sensacional. E você, quando você mudou para Santa Catarina, você começou tudo do zero? Como foi isso, Grazi? Quando eu tava lá em Cidreira, a gente ficou 2 meses nesse planejamento aí de ir embora, né? Tá. Então, quando a gente decidiu que a gente iria, eu comecei a procurar salões no Instagram. Instagram e Google. Daí, quando o Leandro foi primeiro, um mês antes, e ele foi alugar o apartamento, né? Ele disse, Grazi, tá aqui, né? Já dei uma olhadinha, tem uns salões aqui perto. E eu mandei mensagem. Vou embora. Daí falaram assim, quando tu vier, tu vem aqui e a gente faz uma entrevista e um teste, né? Daí teve um que eu fui fazer entrevista. Daí conversei com o gerente. Ele falou, tu pode vir amanhã fazer um teste? Eu disse, posso. E daí o cabeleireiro saltou e disse assim, faz meu pé, tô com a unha toda encravada. Eu não fui no teste. Mas é sério que esse era o teste? Daí eu disse, não, só um pouquinho. Se acham aqui que eu vou desencravar a unha, eu não vou vir no teste. E daí eu fui em outro salão, que eu fiquei quase 4 anos no outro salão. E aí você sempre recomeçou assim? Uhum. Porque assim, pelo que a gente entende, você já se deu bem na carreira de manicure onde você tava. Uhum. E aí saiu, perde tudo, porque é outro estado, não tem nada a ver e começa tudo de novo. Do zero. E nunca foi um problema pra você isso, Grazi? Não, De porque ter que daí se o Leandro mostrar de tinha uma novo? grana. Não era. Não. Porque tem que mostrar de novo. Só que daí eu mostrar entro no salão, por exemplo, tinham 3 manicures, eu acho, quando eu entrei. E daí, só que uma tava grávida e ia ganhar bebê. Ela disse assim, tu pode vir pra cá, porque ela vai sair, então tu já vai se acostumando com os clientes e tal. E daí eu fiquei, eu não fiz nem teste nesse, porque daí eu mostrei meu Instagram, na época eu tinha 3 mil seguidores. E daí já era bastante, né? E daí ela disse, não, teu trabalho é bom, pode vir. E foi um salão, assim, que eu fui muito bem recebida. A Luísa foi muito bem recebida, porque eu podia levar ela pra lá, sabe? Então isso pra mim foi um fator, assim, muito importante. Aonde acolhe a minha filha, me acolhe, né? E eu fiquei lá quase 4 anos. Que legal. E como foi a ideia, Grazi, de se transformar numa instrutora? Da onde surgiu isso? Como começou? Quando? Eu acho que foi uma coisa meio que natural, assim, porque eu sempre gostei de ensinar. Tipo, tinha manicure que tinha dificuldade, eu ia lá, sentava, tenta fazer assim. Foi uma coisa natural, assim, é da minha essência. Até na escola, uma colega estava com dificuldade numa matéria, eu lá ajudava, sabe? Então, isso é da minha essência, assim. Entrava manicure nova no salão, principalmente lá em Porto Alegre, que teve mais fluxo, a Grazi estava lá ajudando, sabe? Então, foi uma coisa natural minha, assim, e lá nesse salão que a gente começou a conversar sobre isso. E você começou presencial ou online? Presencial. E você gosta do presencial? Gosto muito. Você ficou bastante tempo fazendo, né? 5 anos. Muitas viagens? Muitas. E você Viajei que fazia quase todo o Brasil. Tudo, Grazi? Você que fechava turma, divulgava? A divulgação, sim. Daí depois o Leandro começou a trabalhar comigo, daí ele começou a fazer a divulgação direitinho, começou a ver o hotel, daí depois cresceu mais, a gente contratou outra pessoa para cuidar dessa parte. É porque é uma estrutura atrás, fora do comum, né? Muita coisa. E quem ficava com a sua filha? O Leandro. E você ia sozinha? Sozinha. Caraca, Grazi. É uma coisa mais boa. Eu tirava folga, eu dormia à Meu noite. Deus, é a coisa mais... Eu gosto, né? Eu gosto de estar viajando e eu gosto... Porque assim, quando eu tô com o Leandro, eu sou a mulher dele, né? Quando eu tô com a Luísa, eu sou a mãe da Luísa. E quando eu tô com as minhas alunas, eu quero ser a instrutora das minhas alunas. Eu não quero ser a mulher do Leandro, nem a mãe da Luísa. É isso aí. Então eu quero me dedicar a elas e é o momento que eu tenho também pra viajar e pra ficar sozinha. Eu gosto de ficar sozinha, sabe? É importantíssimo esse tempo. né? Eu adoro as viagens. Gosto de viajar com eles também. A gente já viajou juntos, mas quando eu tô pra curso, eu gosto de ficar focada. Eles. E os online, os cursos online? Como que eles surgiram na sua vida? O online foi uma grande trava na minha vida. Por quê? Por causa da timidez. Mentira. Muito, assim. Eu relutei muito pra gravar o curso online. Era pra ter gravado muito antes. Você prefere o presencial do que Não que eu prefira. Não que eu prefira. Mas gravar vídeos é muito mais difícil pra mim do que numa turma e ensinar para as alunas. Mentira, Grazi. Uhum. Uma câmera te trava ao invés de ter 15 pessoas sentadas. Uhum.
Por que será, hein? Não sei, desde da escola, por exemplo, eu não gostava de apresentar trabalho na frente dos colegas. Entendi. Mas, claro, hoje é mais tranquilo. Hoje eu gravo, tô aqui gravando o podcast, né? Então a gente faz tanto que acaba acostumando. Mas o online foi E como você insistência. começou com essas lives, Grazi? Me fala isso. Eu Porque- vi que tinha liberado essa opção no Instagram. Tá. Daí eu fui fazer o pé de uma cliente, ela me disse assim, vamos fazer uma live? Ou eu falei, não sei, a gente falou disso. Ela, tá, vamos fazer. Ela sentadinha aqui, ela gravando, ela segurando o celular o tempo todinho e eu fazendo o pé dela. E conversando. Abril de 2017. Gente, é muito, muito tempo. Você que inaugurou isso, praticamente, né? Eu não me lembro de nenhuma manicure ter feito antes. E aí você criou disso um hábito, Grazi? É um vício, na verdade, né? Você gostou? Você aprendeu a gostar? Eu gosto de estar, assim, com elas. Porque mesmo que, tipo, já tive muito público, né, por causa do número de seguidores. Hoje tem menos, porque as pessoas cansam, óbvio, eu super entendo isso. Mas eu gosto, elas me fazem bem, sabe? É uma energia pra mim que mesmo que às vezes rola lá um grossa no meio da live, umas patadas, eu gosto, elas me fazem muito bem. Às vezes, eu tipo, briguei com o Leandro, eu vou fazer uma live. Porque daí eu esqueço dele. Entendi. É ótimo. E, Grazi, como foi esse mundo do Instagram pra você? Como que você ficou desse tamanho? Teve algo que viralizou? Ou foi cadência mesmo? Foi um trabalho suado? Foi uma empresa que me ajudou. Uma parceria. Entendi. Você Uma fez parceria, claro, como eu, querendo ou não, eu fui uma das pioneiras em fazer live, começar a usar o Instagram de forma estratégica, que foi o Leandro que me ensinou. Ele trabalha com isso? Ele é especialista nessa... O Leandro é formado em administração. Tá. Só que ele é sempre muito antenado, muito ligado, Tá. assim. Daí, quando eu comecei a namorar com ele, ele falou, Grazi, você tá usando errado o Instagram. Eu já usava, mas ele disse assim, tu tá usando errado. E daí ele começou a me ajudar. E daí, em 2017... eu fiz parceria com uma empresa que tinha um público muito grande no Instagram e no De unhas. Facebook. De unhas, De unhas? de película. E principalmente no Facebook. Na época, em 2017, tinha 5 milhões no Facebook. Jesus. Então, eu fazia live no Facebook e em uma semana crescia 10 mil seguidores no meu Instagram. Entendi. E era uma época que o engajamento do Instagram era diferente, não é que nem agora. Agora é mais difícil crescer no Instagram do que Eu acho que o antigamente. Instagram de antes é o TikTok de agora, né? É, hoje tá mais fácil no TikTok. Entendi. E aí você fez essa parceria e o negócio começou a engrenar. Sim, eles Mas, me ajudaram Grazi, muito. Você já mensurou essa quantidade de seguidor que você tem? Tipo, tenta colocar Coloca essas no pessoas... estádio? É muita gente. É, muita gente. E você lida aí com isso numa boa, com essa quantidade de pessoas? Porque assim, não é só uma manicure. É uma influencer. Influencia a vida, Uma má influencia influencer, eu pessoas. falo. Falo que eu sou uma má influencer. Não, e como é isso pra você? Você gosta disso? Gosto. Porque é uma pessoa que é tímida, né? Entrando nesse mundo aí de ter que ouvir a opinião do outro sem a gente ter pedido, certo? Como que você lida com isso? Hoje para mim, hoje é mais de boa. No começo, as críticas me machucavam muito, muito, porque eu não sabia receber crítica. Entendi. Hoje, eu falo, até falei esses dias no direct com uma amiga minha, eu falei assim, os comentários das pessoas negativos, que eu fiz uma postagem esses dias que viralizou, assim, deu um monte de comentário. Eu digo, os comentários que fizeram lá dizem respeito a elas, não dizem respeito a mim. Você lembra do que era essa postagem? Só pra ver se eu vi. De um piquezinho, Vi. que eu piquei vi. a cliente, Eu tava vi. estancando. Ai, nunca picou ninguém. eu vi. Aham. E daí eu falei assim, as pessoas estão lá jogando um corte como se fosse uma coisa que nunca aconteceu com ninguém e que vai nunca acontecer vai de novo. acontecer. E assim, o comentário delas diz sobre elas. Não diz sobre mim. Quem eu sou não vai mudar por causa de comentário de outra pessoa. Hoje eu consigo ter um pouco mais de jogo de equilíbrio do que eu tinha em 2017, né? Mas que bom, né? E você que faz tudo, Grazi? No sentido de responder as meninas, de responder Não. comentários. Não tem mais como. Não. Ah, tá. Porque senão eu já ia falar, conta pra mim, venha trabalhar aqui na Nath, porque daí você Não, já faz não. mais um. A gente tem uma equipe. Eu tenho 2 pessoas que me ajudam no Instagram e me ajuda a responder. No feed sou eu que respondo o comentário. No direct também tem muito eu que respondo. Mas quando é coisa de curso, daí a gente tem uma Tudo com a equipe que equipe. ajuda Tá. a fazer isso. Mas E- eu tô lá presente sempre, Nath. Eu tô sempre... Não, a gente percebe, celular até na pela mão. agilidade nas respostas, né? De agendar, de marcar, de Aham. falar. E hoje o seu público, ele é feminino e masculino? Você quase não tem homens? No atendimento? Em compra de curso. Você tem manicure? Tenho. Tem? Aham. Que legal. Aluno, Tem aham. crescido cada vez mais isso, né? Sim, eu acho muito legal isso, É. assim, porque a gente tem que ser feliz e se realizar no que a gente que a gente quiser, quer. independente dos É. textos que a gente tiver. Esses dias eu fui pegar um avião, eu olhei pra dentro, assim, era uma pilota. Ai, que Eu legal, disse, nunca gente, peguei. eu disse, será que o avião vai cair? Eu disse, nossa, muito legal, Que assim, tu ver legal. uma representatividade, sabe? Gente, isso é inédito. E, Porque tipo, pra fazer o piloto, que quer. principalmente. Independente do preconceito que vai ter, né?
Que legal. E você tem algum apelido carinhoso que você chama seus alunos, ou Grazi? Ou não? Você tem algum bordão que você usa? Não, a gente tava falando isso agora, porque é legal identificar isso. E todo mundo sabe, a maioria das pessoas que me acompanham, que a minha realização de sonho foi andar de avião. Tá. Então, hoje eu tô tentando implantar que elas são tripulantes Boa. do meu avião, assim. Não são passageiras, elas são tripulantes, porque o avião precisa de tripulante para funcionar. Então, eu tô tentando engajar isso, assim, para elas se acostumarem com o apelido carinhoso. E hoje você ainda atende em mesa, Grazi? Pouco. Mas são as clientes fixas? São clientes que você não abre mão? Há anos, desde que eu vim morar aí. Tem uma que foi minha primeira cliente fixa e tá comigo até hoje. Uhum. Há E 8 você anos deve já. ter muitas histórias, né, com esse pessoal. Assim, tão boas quanto ruins, né? Não, com essas de hoje em dia, sim, não. Mas eu tenho muitas histórias de salão, né? Tem alguma que te marcou? Alguma engraçada ou alguma péssima que você falou, cara, isso foi horrível que Eu aconteceu posso falar comigo? aqui? Claro, deve. A gente, inclusive, tá esperando isso. Teve, nesse salão que eu trabalhava em Porto Alegre, tinha uma cliente que... Eu não preciso nem falar que ela não bate muito bem da cabeça, porque pelo que eu vou contar, vai se deduzir, né? Nós tínhamos o banheiro, no lado do banheiro, assim, tinha um armário daqueles que é de chave para cada um, né? Tá. E dentro tinha aqueles cabide, que é de madeira, assim, Sim. sabe? E daí, uma cabeleireira deixou o jaleco lá pendurado. Daí tá, a cliente foi no banheiro. Quando ela saiu, alguma de nós, das manicures, foi lá no banheiro e tinha cocô na pia. Mentira. Daí, a recepcionista foi lá. Teve que limpar tudo, né? Mas o que é isso? Nath, uns 2 dias depois, aquele cheiro de merda não saía do banheiro, tu não faz ideia. E a gente, mas tanto que fede, porque foi limpo, né? Ela não tinha se limpado com o jaleco da cabeleireira. Mentira! Mas não tinha papel no banheiro? Tinha. Meu Deus, eu nunca ouvi um negócio desse na minha vida. Tinha papel. E ela voltou no salão? Sim. Ela era cliente toda semana, eu ia lá. Do que vocês chamavam, Acho que não Que tinha. apelido que vocês davam pra... Não, gente, não tinha que horror. Que louca. Não, Nath, a gente já passou por cada coisa dentro de salão. Eu imagino. De polícia civil bater com intimação. Pra entregar pra... Não, uma colega tinha... Gente. Aquela que não pode chegar perto, Maria da Penha, sabe? E o marido ameaçou, daí a gente chamou a civil. A civil chegou antes dele lá. Quando ele bateu na porta, a civil já tava lá dentro, porque a civil era do lado do salão. E aí ele saiu... Ah, que bom, que revistaram bom, ele, daí não acharam nada, liberaram, né? E ela não tava com papelzinho, tem que estar com papel em mãos, né? Mas quem que fica andando com papel toda hora também, né? É difícil, né? Mas, gente, tô horrorizada com E a história cliente do desmaiar banheiro. por causa de picar o dedo. Sério? Tem história. Pois é, né? Mas, Grazi, agora um pouco da Grazi. Como que é a rotina da Grazi hoje? Acorda, faz o quê? Acordo, vou acordar minha filha pra ir pra escola, me arrumo e vou pra academia. Muito bom. Daí eu volto, tomo meu café, tomo meu banho, às vezes não tomo banho, porque às vezes é corrido, né? E quando segunda e terça eu não atendo cliente, então eu tô sempre é o celular. Eu tô sempre no celular, assim. Faço almoço, às vezes não faço, a gente vai comer fora. E o celular resume a minha vida. Como pode, o tempo né? todo. E daí, quarta, quinta e sexta, eu atendo cliente, atendo com o celular. Elas já sabem que eu sou uma influencer, então elas já sabem que vai é gerar condicionado conteúdo. ao uso do celular. E é isso. E você hoje é muito ativa nas redes sociais? Você Muito. que grava tudo, você que Sim. edita, tudo você. Esses conteúdos assim, de rios, conteúdo de unha sou eu. É você. É. O restante é um... Daí quando uma é, equipe. tipo, coisa que tem que usar Canva, daí é a Bruna da minha equipe. Tá. Daí, E eu sinto, até pelo que a gente tá conversando, que o Leandro trabalha em casa, porque ele trabalha home, e você basicamente atende num espaço que é praticamente dentro da sua casa. Como você separa essa questão do profissional do pessoal, ou você não separa? a gente não separa, a gente só é profissional, quase eu e ele. É o tempo todinho, é difícil de separar. Isso para um casamento é saudável, Grazi? Me pergunta daqui a um ano. Mas já tá há quanto tempo assim? Que a gente tá nessa, assim... Ai, dele trabalhar em casa? Olha, nem sei. É porque vocês trabalham juntos há um tempão, né? A gente conversou há 2 anos atrás e você estava com ele trabalhando. Vocês trabalhavam Pois juntos é, já. ele tá em casa. Acho que há uns 5 anos já que ele tá Então em já deu casa. certo. Já tá respondido. Que a gente mora em Balneário há 8 anos, por aí.
Você já tá respondido. E você falou que ainda atende. Por que que você ainda atende, Grazi? Ah, porque fazer unha é minha paixão. Você gosta, né? É. Eu amo dar meus cursos, eu amo ser instrutora, amo minhas alunas, mas fazer unha é minha paixão. Sabe, é que eu gosto muito, quando eu era mais nova, eu gostava de desenhar. E isso me preenche, me realiza, sabe? Não me vejo não fazendo unha. Não me vejo só dando curso. E, Grazi, você consegue atender quando você atende quantos clientes por dia, mais ou menos? São fixas, né? Não muda, assim. Às vezes, por exemplo, uma troca com a outra, mas não tem clientes novas. Tá. Eu acho que eu tenho umas 15 clientes só em 3 dias. É pouco. Caramba. Ah, mas é bastante, 5 por dia. Pra quem trabalhava de meia hora em Porto Alegre, é pouco. Eu ia te perguntar isso agora. Quanto você cobrava e quanto você cobra hoje? Porque eu vejo que elas são fascinadas para saber isso. A primeira cliente de pé e mão, R$3,50. R$1,50 a mão e R$2 o pé. E hoje eu cobro 70. 35, 35. Esse ano eu não fiz reajuste ainda. Era para ter feito ano passado, aí agora eu vou fazer no final do ano. Porque o que eu vejo hoje, Nath, assim, as minhas clientes são muito minhas parceiras. Eu preciso de uma modelo, vem, sabe? E daí, tipo, eu não vejo necessidade de eu cobrar tanto delas. E eu já cobro um valor que eu acho justo, sabe? Vou aumentar no final do ano, elas já sabem, elas não gostam, mas elas vão pagar. Quanto tempo você demora para fazer hoje, Grazi, um pé e uma Hoje eu demoro mais do que eu demorava antes, porque hoje eu tenho que produzir conteúdo. Entendi. Então, mas se você não tivesse que produzir, Grazi, vamos supor que você tem que só fazer. Uma mão de meia hora, 30 minutos. De 30 minutos a 1 hora. Rapidíssimo. E no começo, você era rapidinha já? Ou... Não, no começo não. Umas 3 horas um pé e mão. O que me fez ter agilidade foi Porto Alegre, que daí lá a agenda era de meia e meia hora. Meia e meia hora? A mão, sim, aham. E você tem uma preferência de pé e mão? Mão. Gosta de fazer mão? 90% eu gosto de fazer mão. Eu gosto de fazer mão. E, Grazi, qual mês você mais... você lembra, assim, qual mês você mais faturou? Dezembro, sempre. Por quê? Porque as pessoas querem se arrumar para as festas. Mas, gente, aí depois somem? Nunca mais o ano inteiro? Dezembro, E você lembra quanto foi? Que eu mais faturei quando trabalhava no salão? Acho que uns 3. Ou quando você trabalhava só como manicure? Assim, sem colocar sem os cursos, né? Olha, eu acho que 3 mil e pouco, eu acho. Você fazia um bom salário, Grazi, já como manicure, né? Mas acho que em dezembro, né? Senão era 2 e pouco, eu acho. Muito bom. E você lembra da sensação disso? Você já... Não, porque eu gastava dinheiro, né? Conta isso pra gente, Grazi. Porque quando a gente sente que elas têm o mesmo problema, né? Eu sempre fui muito impulsiva, assim, de gastar antes, de ganhar e já ir comprar alguma coisa, sabe? E como manicure ganha muito picado, a gente nem sente que ganha dinheiro, né? Eu acho que as pessoas já olham e falam, já entrou 50, entrou 30, entrou 40, gastei, já não tenho mais. Aqui em Balneário, quando eu comecei no salão, que daí a gente trabalhava por quinzena, daí tu via um pouquinho mais, mas daí, tipo, o aluguel mesmo com o Leandro junto, o aluguel já come uma perna, já vai pra outra coisa, né? Depois a Luísa começou a ir em escola particular também, então o dinheiro vai, né? E você se educou pra guardar o dinheiro? Não, até hoje. Mas você tem o Leandro? O Leandro faz isso. Então isso te ajuda, que bom. Faz isso. E hoje nos seus atendimentos, o que vai muito bem? O tradicional, o decorado? Mais o tradicional. Tá. Mais o tradicional. Não é muito... Não, quando eu preciso fazer alguma coisa decorada, eu falo, hoje eu preciso decorar, nem que seja um dedo, daí a gente tira depois. Deixa eu gravar conteúdo. Tá. E tem alguma técnica que você gosta mais de fazer? Tirar cutícula. Por que vocês gostam tanto de tirar cutícula? É porque é o que deixa o dedo bonito, assim, é o que dá o contorno. Quando eu comecei a trabalhar de manicure nesse salão lá em Cidreira, eu atendi um senhor, seu Luiz Carlos. E ele falava assim pra mim, ó, eu gosto quando tu tira a cutícula porque parece uma moldura de quadro. Fica assim, ó, redondinho. Certinha. É isso e que eu quando gosto. você pega uma cutícula fina, acho que você quer morrer, né? Não, fica bom também. Porque... É só tirar só a cutícula. Você tira a pele e não consegue fazer o contorno. Tem que tirar só a cutícula certinha, assim, ó. Muito bom. Eu gosto. E uma pergunta que não quer calar, Grazi. Unhas, é dom ou qualquer um aprende? Qualquer um aprende. Qualquer um aprende. A gente não aprende porque a gente não quer. Se eu quiser pilotar um avião, eu vou pilotar um avião. Sensacional. Dom, claro que eu não posso dizer que eu não tenho dom, porque eu tenho habilidade. Já tem uma habilidade. Eu tenho habilidade, mas é algo que se desenvolve. E quando fala muito em dom, eu tenho um pouco de preconceito com isso. Porque muitas manicures deixam de estudar porque ficam baseadas só no dom. E não, tem que ter dom alinhado à técnica. Não tem dom, não tem... vai buscar a técnica, sabe? Então é possível sim, não dá pra ficar só refém de dom, Sensacional. não. Qual foi o seu maior sonho realizado ou a sua maior conquista dentro da profissão, Grazi? O meu avião. Andar de avião. Você sempre quis isso? Sempre. E parecia uma coisa, assim, muito distante pra mim, muito distante. Porque minha família vai andar de avião. Tipo, não. Você lembra pra onde você foi a primeira vez, Grazi?
Pra Campinas. Ai, que legal. Não, pra Guarulhos. Você veio trabalhar, não? O que você Pra veio dar fazer? curso. Pra dar curso. Comecei a dar curso em junho, acho que foi abril. E em dezembro eu andei de avião pela primeira vez. Que legal, Grazi. O coração sonho, quase né? saiu pela boca. Eu imagino. De alegria, assim, sabe? De não conseguir respirar, de felicidade. E hoje é a mesma sensação quando Sempre você que anda, eu- Grazi? Não fico mais aquele negócio preso, assim, mas é sempre de admiração e de agradecimento, de felicidade. Eu cheguei, eu consegui. Hoje mesmo eu tirei a foto, postei no Instagram ali de, Legal. tipo... Tanto que eu tatuei um avião, né? Que legal. Parabéns Isso é pra por eu, isso. pra eu nunca esquecer que é possível. É isso aí. E eu vejo que isso que a gente vai falar agora é o calo de muitas profissionais. Não sei se esse foi um problema pra você, mas elas não enxergam a profissão como um negócio, né? Elas não enxergam como uma profissão, elas enxergam como um bico. E a gente sente que elas têm dificuldade até de investir nisso. Então elas acham que os R$30 que ela ganhou fazendo uma mão hoje, por exemplo, ela tem pra gastar e tudo bem. E você comentou que você sempre foi assim e que tem dificuldade. Você tem alguma dica pra dar pra elas de como você acabou se adaptando, né, dentro disso? O que elas têm que fazer de diferente? Assim, ó, Nath, eu não vejo nenhum problema da pessoa estar a manicure. Se ela tem um objetivo diferente, ela quer cursar uma faculdade, se ela quer outra coisa, eu não vejo nenhum problema dela estar manicure. Só que se a pessoa quer ser manicure, ela tem que investir na profissão. Uma coisa que eu sempre fiz, Nath, eu sempre fui uma pessoa com um limite financeiro curto. Eu recebia a minha semana, eu ia na farmácia comprar esmalte. Sempre. Entendi. A primeira coisa sempre foi a Você minha reinvestia. profissão. Sempre. Até porque eu via o expositor e eu queria ter esmalte, né? Então, eu sempre investi na minha profissão. Eu acho que é a gente investindo na profissão que vai ter retorno. Não adianta tu trabalhar ali a semana toda e ir lá e comprar um sofá. Não, tu tem que investir. Blusa. Tu tem que investir na tua profissão de volta. Vai comprar um alicate novo, vai comprar uma acetona boa, vai comprar uma cadeira boa para tu sentar Repõe o pra produto que cliente. tá acabando. Exatamente. Não pode a cliente chegar lá e dizer assim, tu sabe que É isso aí. uma cliente só usa aquele esmalte, daí tu não vai não tem. comprar. Não, compra, né? Que a minha cliente não ouça isso. Ô, Grazi, e a gente sente também que o começo pra elas, o mais difícil é atrair clientes. O que você fazia pra atrair seus clientes? Na minha época não tinha rede social, né? Então, mais difícil ainda. Eu fazia bem feito pro boca a boca sair, E pra assim. quem veio voltar. Porque era só o que tinha, não tinha, Nath. Não tinha rede social. 22 anos atrás não tinha nada. Ai, Nath. Não, agora eu me senti... Não, desculpa. Não, mas é que é muito, não tinha muito nada. começo. Não. O que tinha de início ali eram as revistas de decoração. Tá. Só. E você é boa nisso, Grazi? De decoração, Do pincelzinho, da tinta. eu gostava muito de desenhar no papel, Tá. quando eu era mais nova, assim, até com grafite e tal. Daí, quando eu comecei a trabalhar de manicure, eu comecei a desenhar. Já fiz até as meninas super poderosas desenhadas, assim, de ficar meia hora desenhando uma menininha, assim. Gente. Se eu tivesse me dedicado mais, eu teria conseguido. A ficar cada vez Mas a melhor, cutícula é sua melhor, paixão. melhor. Não, e daí assim, ó, ocupa muito tempo e não remunera, E entendeu? a galera, não sei se todo mundo gosta, né, Grazi? Tem um negócio Aí meio... acaba atraindo. Se tu faz a decoração, Entendi. tu atrai, sabe? Mas você acha que a película não matou um pouco isso? Foi a película que me fez desistir de desenhar. É muito mais prático. Tu bota ali a película e tá Imagina, pronta. bom, né? Facilita o trabalho, faz tudo, entendi. E eu sinto que assim, elas têm a primeira dificuldade, que é atrair a cliente, e a segunda é reter a cliente. Porque ela veio. O que a gente faz pra ela não ir embora? Não seja uma Grazi atendendo. Em primeiro lugar. Se tu quer que a tua cliente volte, atenda bem, né? Seja educada, diga, oi, Nath, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda, eu sou a Grazi, eu vou te atender, sabe? Coisa que eu nunca fiz Mas direito. você aprendeu isso, né, Grazi? Aprendi, na força marra, do ódio, né? né? Porque E você senão não é. encarava os feedbacks de forma positiva, Não, Grazi? nunca Você gostei tinha de um crítica. problema? Não gosto de crítica até hoje. Acho que ninguém gosta de verdade. Ah, tá, beleza, né? Hoje. Tá, obrigada. Aham, Mas aí, o que te fez, Grazi, de verdade? Falando, eu preciso mudar. Eu tô errada. Acho que a idade, eu acho, né, Nath? Tu vai maturidade. a maturidade, tu vai crescendo ali, tu vai vendo, tá, só um pouquinho. Dá pra dar uma segurada, uma freada, não precisa ser assim, né? É isso. E quem é o seu maior termômetro disso hoje? É seu marido? Eu mesma. Não Você tem pessoal mesma. mais. Não, eu sou muito crítica comigo. Que bom isso. Não, ele até releva muita coisa, assim. Que bom, mas que bom isso. É. Porque, querendo, não é que você fala que é grossa tudo, mas tem mais de Tem 400 mil noção. seguidores, tem clientes fixas. Não deve ser tão sem noção. Né? Não, eu sou debochada. Mas que A minha bom. cliente já Mas isso é um sabe disso. diferencial. E é muito engraçado assim, ó, se eu trato uma pessoa que não me conhece como eu trato as minhas clientes, vai se ofender e nunca mais vai olhar na minha cara. As pessoas que me conhecem sabem que é só deboche, é brincadeira, Brincadeira. sabe? Elas falam assim, ai, Grazi, elas não me levam a sério porque sabem que não é verdade, sabe? É só uma brincadeira. E a Grazi que brinca, aceita que brinquem?
Sim. Você é totalmente receptiva. Aceito as coisas que eu aceito. Aceito até o meu limite. Até onde? Não, é muito tranquilo, assim. E aí a gente tem uma frase que muita gente concorda e muita gente não. No seu espaço, o cliente manda? Hã? Ah, gostei já dessa da Grazi. O quê? A gente tem essa polêmica frase, né? Que Não, o cliente não manda. Cliente não manda. O espaço é meu e as coisas funcionam como as minhas diretrizes e as minhas regras. Ninguém manda no meu espaço. Eu mando no meu espaço. Eu queria que você contasse pra gente, Grazi, como você já comentou que você não precisa nem demitir o cliente, porque ele já se sente na obrigação de Só os pedir pra olhinhos assim, sair, a revirada que assim. Mas teve alguma coisa que você falou, não, eu preciso contar isso pra vocês, porque essa cliente passou do limite e eu tive que demitir ela. Não, assim, tipo, de comentar com outro colega, sim. Mas de chegar pra pessoa e dizer assim, não quero mais te atender, não. Nunca? Nunca. Olha assim. que beleza, 26 anos. Teve uma situação, assim, que eu falei pra pessoa, eu preciso fazer isso daqui pra frente. Se tu não for fazer como eu quero, não me serve mais como cliente. E não ela adianta ficou, pra ela mim. Ficou 2 vezes mais, ele disse que não vinha mais. E ela te falou, não venho mais, obrigada, tchau. Pode liberar meu horário que eu não consigo vir mais. E pra você tá bom, tudo bem, tchau. Sim, não preciso. Eu preciso fazer um negócio. Eu sou uma influencer hoje, eu tenho um curso. E se, tipo, eu falei assim, eu não sou mais só manicure de mesa, eu preciso produzir conteúdo, se não vai fazer, não me adianta mais. Entendi. Mas eu acho que é bem importante, até pra nossa saúde, né? Eu falei de uma forma educada, ela também foi, assim, mas... E, Grazi, qual que é a sua opinião sobre pacote? Eu nunca fiz, Nath. Porque, assim, primeiro, poucas clientes respeitam. Pacote, na minha percepção, é horário fixo. Não mexe em horário fixo. É fixo. Entendi. Então, não mexe. Tem cliente, não, mas eu quero esse horário, mas aquele horário. Então, pra mim, não funciona, tá? E outra coisa, em pacote, geralmente, se recebe antes. Sim. Você paga pelo serviço pra depois... E eu vou viver com o resto do mês como? Eu vou gastar tudo. Então, pra mim, não funciona. Eu sempre preferi receber por semana mesmo. Você nunca tentou? Não. Nunca fez? Não, pra mim nunca foi uma coisa que seria importante pra mim. Entendi. E você nunca teve o incômodo, Grazi, de não saber quanto ia ganhar no outro mês? Quando as clientes não eram fixas? Não. Você vivia mais meio que... que tinha uma média, mais ou menos, assim. Entendi. Tem um... Lá em Porto Alegre, a gente recebia por semana, né? E a gente recebia num envelopezinho, assim, a dona do salão tinha 83 anos, ela fazia todo o nosso cálculo financeiro. E eu tenho lá, eu ganhei a Luísa em 2010, é de 2009 esse envelope, de novembro de 2009. E eu recebi 600 e poucos reais na semana, sendo que pé e mão... Na semana? Era 35, eu acho, pé e mão. Então, a gente trabalha... bastante pra época, né? Então, era mais ou menos isso, Imagina, assim. Grazi, tem um monte de manicure que não consegue fazer isso no mês. Eu sei. Eu tenho alunos. Que não consegue fazer isso no mês. A gente escuta depoimentos, tanto que quando a pessoa senta aqui e fala, olha, eu tirava como manicure uma média 5 mil. Em dezembro eu tirava 7. Um exemplo. A gente escuta depois nos comentários, ou a gente lê, a gente fala, meu Deus, eu não consigo fazer 100 reais na semana, eu não consigo fazer 200 reais na semana. Mas, sabe, Nath, as pessoas têm que ser mais responsáveis consigo mesma e assumir a bronca. Dizer assim, eu não consigo porque eu não quero. Não que eu não quero, sabe? Mas hoje, Nath... Eu quero pagar o preço pra conseguir. Porque assim, eu tenho curso, Nath. Meu curso é um curso que é um pouco mais elevado no mercado aí. Tanto presencial quanto... Só que eu tenho um monte de conteúdo gratuito. Um monte. Por exemplo, não gosto do jeito que a Grazi fala. Absorve o que tem de positivo e coloca em prática, não só da Grazi, como de todas as outras influências que tem aí, que são manicures. Pega o que tem de positivo e vai colocar em prática. É grátis. É grátis. Verdade. E se tá na internet para dizer que não consegue, vai pegar esse tempo e vai colocar em prática o que vai te fazer conseguir. Então tu tem que ser responsável pelo teu futuro. Se ficar só dizendo que não consegue não fazer nada, não adianta. Claro que tem situações que demandam, são né? Repetitivas. Mas, tipo, na maioria das vezes, não consegue quanto? Sabe? Vai fazer acontecer. Acorda mais cedo, abre uma sessão na agenda, né? Pega o conteúdo gratuito e vai fazer aí. Imagina quantas lives tem, Nath. Não, isso a gente sempre fala. Não existe igual hoje conteúdos gratuitos. Hoje uma pessoa, se ela não quiser gastar R$1, ela não gasta. Ela aprende a ter uma noção de como ela faz uma unha. Cutícula, unha, alongamento, por exemplo. Hoje tem. E falando em alongamento, Grazi, você tem vontade? De passar longe, né? Não, Nath, assim, eu sempre, na minha visão, a gente tem que ter tesão pelo que a gente faz. Acho. Eu já fiz cursos de alongamento. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer. Entendi. Ele não me dá prazer.
Eu Não não é algo sinto. que Não me não encanta. bateu, né? Não me encanta, sabe? Faço esmaltação em gel, a preparação é praticamente a mesma, sabe? Era só alongar, mas eu não tenho vontade. Mas é bom você compartilhar isso, porque muita gente deve achar que, sei lá, não faz porque acha que faz mal. Mas só que assim, ó, Nath, eu não faço, mas quando tem curso eu faço. Então, conta um pouco sobre isso. Eu sou inconformada, né? Eu gosto de estar lá aprendendo. Eu acho que nós que somos manicures, a gente tem que estar no meio. Independente se seja Isso, uma coisa você que a tem gente toda a faça razão. ou não. Tem que estar lá. E outra, não sabe o amanhã, né? É. Hoje não te agrada, mas isso daqui a um tempo. Eu sou educadora Stalex, né? Teve lá Eu vi. o Stalex Nail Festival. A maioria das coisas era alongamento. Eu vi. Não prestei atenção em tudo, óbvio, né? Porque daí chega uma hora que como tu não faz, é maçante. Mas eu tava lá sentada na maior parte do tempo, vendo, E você sabe? é do mundo da esmaltação em gel, da blindagem, que não tem nada a ver com alongamento, mas alguns produtos São, têm em né? comum, você tem uma noção. A sua unha, por exemplo, tá linda. Obrigada. E é natural, né? Não tem esmalte aí, né? Não, é só blindagem. É só blindagem, né? Então é legal que você, ainda assim, você se abriu pra uma coisa diferente, que é a esmaltação em gel. Mas que eu tive bastante, como diz assim, trava também, assim. Por quê, Grazi? Porque eu falava, não, isso aí eu não vou fazer, esmaltação em gel, vai Acho estragar que é o as novo, unhas. né? Novo, aham. E nem parece que eu sou aquariana, porque a aquariana já é antenada Agora, no 220, né? E eu relutei bastante pra entrar no mundo da esmaltação em gel. Mas agora você vai bem, né? Que bom, isso é bom. E eu queria saber um pouquinho sobre os melhores meses na área de manicure. Sempre foi dezembro? Tem algum outro que é muito forte? Geralmente quando é datas comemorativas, né? Tá. Dia das Mães, Dia dos Namorados, assim. Mas uma coisa que a gente coloca, assim, em pauta muito no nosso curso é não ficar dependente disso, né, Nath? Tem que trabalhar o ano todo. Bom, tu trabalha, tem uma empresa, sabe que não pode ficar dependente disso, Era isso né? até que eu ia perguntar. Se nos meses que não são tão bons, o que você faz nos meses ruins pra chamar clientela? O que você fazia antes? Eu sempre usei o Instagram. Só que agora, por exemplo, hoje, como eu não trabalho mais com manicure, eu não fico mais focando nisso em prospectar cliente. Mas a gente ensina dentro do curso as estratégias para que não ficar dependente disso, né? Só do boca a boca ou só do Natal. Não dá. E Grazi, hoje, dentro dessa sua rotina de ainda atender, gravar conteúdo, gravar curso, influencer, parceria com Sim, empresa, eu tô porque eu sei louca. que tem empresas. Como que você consegue? Faz, Não né? sei. Eu faço porque eu tenho que fazer. E tem alguma coisa que você goste mais? De fazer unha. De fazer unha. De fazer Unha? Você é o que eu prefere gosto fazer mais. unha do que qualquer outra coisa? Participar de evento, palestra. Gosto muito. Gosta? Gosto muito desse contato. Dessa troca, de Amo. conversar. Porque eu Amo. vejo que você tem contrato com outras marcas, faz muita divulgação, faz live, faz trabalho. E eu gosto de conhecer as meninas que me seguem, assim, porque às vezes, tipo, estão sempre lá na live, mas quando tu vai conhecer pessoalmente, É tipo, tu nem diferente. reconhece, porque a foto já não dá pra identificar. As fotos são pequenininhas do Instagram, né? Daí, tipo, tu conhece a pessoa, tu tem outra visão da pessoa, sabe? Eu gosto muito disso, assim, de estar presente nos eventos, de conhecer pessoas. E hoje você tem uma renda muito dividida, né? Acho que de manicure, de Não, cursos. a renda principal são os cursos. São os cursos. É. Eu vejo que elas têm muita curiosidade, né? De entender como uma pessoa consegue vender tantos cursos, porque a gente recebe sempre esse questionamento. O que você acha, Grazi, que você tem de diferente, que dá tão certo os seus cursos? Eu acho que é o Ainda que você entregue tantos conteúdos grátis. Eu acho que é o resultado que eu entrego, né? A qualidade do serviço que eu mostro. Entendi. E eu acho que a forma como eu me comunico, que parece que eu sou segura falando, né? Então eu Parece passo muito. eu passo essa segurança para as alunas. Como que uma aluna vai confiar em mim se eu sou mais insegura que a aluna? Não tem como, Não, assim, a eu acho. impressão que a gente tem é que você literalmente domina o que você tá falando. Eu tento, né? E quantas alunas você já teve? Você tem noção, Grazi? Em torno de 15 mil. 15 mil alunas formadas? Jesus. E é o mesmo produto ou você vai variando? Não, vai variando. Vai variando. E você gosta disso, né? Gosto. É diferente. Eu gosto de ver o resultado delas, que nem agora no nosso curso que a gente tem agora, o mais novo, que é o mais completo, a gente ensina elas a ganharem 4 mil reais por mês. E ver o depoimento delas lá, sabe? Que legal. É muito bom. É muito bom. E eu acho que é algo mais legal, porque elas começam, acho que completamente perdidas, algumas, e de repente elas se encontram, né? Sim. E aí, e depois disso tem o próximo passo. Agora a gente tá formando instrutoras. Pra elas conseguirem dar os cursos de Para alta dar um passo sociedade. além, porque a gente sabe que atendendo de manicure a gente pode ganhar bem, Sim, principalmente quem faz sim. alongamento, mas dá para dar um passo além ainda que é se tornar uma instrutora, né? E Grazi, como você acha que o mundo, com a sociedade, vamos falar até menor, né? Enxerga a profissão de manicure? Ainda tem bastante preconceito. Por que você acha? É porque trabalha sentada, é porque não tem curso superior, Cara, mas tem manicure que ganha muito mais do que quem tem curso superior, né?
Fala. Oi. Oi, tudo bem? Prazer. Já pensei muito de fazer faculdade. Hoje eu não vejo mais nenhuma lógica de eu fazer não faz faculdade. E eu acho que cada vez, graças a vocês, que são influencers, que estão nesse mundo, que são grandes do tamanho que vocês são, essa profissão ela vem sendo mais valorizada. As Sim. empresas têm olhado mais para vocês, né? A própria perfumaria, quando você entrava antes, o setor de esmalte era pouco, batinho. Sim, agora Olha é hoje. A quantidade de marcas, opções. Então, acho que... uma coisa assim que eu bato no peito, assim, ó. Eu tenho orgulho de ser manicure. E eu quero que quem esteja na área, ou seja manicure, ou esteja manicure, que tenha orgulho. Não importa se é só uma passagem, mas que faça aquilo com orgulho. Sim. Porque a gente precisa elevar a profissão e não diminuir, sabe? Então, mesmo que tu esteja por pouco tempo, tenha orgulho do que Pelo menos por um período, porque é uma coisa que vai te levar para uma conquista diferente, né? Uma conquista maior. Mas tenha orgulho enquanto estiver fazendo e honre o que tu está fazendo, né? E Grazi, eu conheço tanta gente que mudou a vida sendo manicure. De verdade eu mudei mesmo. a minha vida. Mudou a realidade. A Luísa tem vontade de aprender? Não é algo que Não. encha os olhos dela. Isso Ela não te- gostava nem de fazer unha há pouco tempo, mas agora ela tá de alongamento. Mentira. Ela tem que fazer, não tem jeito. Que diferente isso. E você tem uma visão otimista do futuro do nosso mundo de unhas? Você acha que as coisas vão melhorar, vão piorar? Melhorar, com certeza. Eu não sou uma pessimista, assim. Eu acho que é uma caminhada lenta, assim, sabe? Mas eu acho que a tendência é cada vez melhorar mais. A rede social ajudou bastante, né? A rede social é fundamental hoje, assim. Até pra gente se posicionar, para as marcas verem a gente, né? Quando que, antes do Instagram, por exemplo, eu estaria aqui com a Nath, da Nath Cosméticos. Nunca que isso ia acontecer, sabe? Entendi. Então, eu acho que a tendência é só melhorar mesmo. E Grazi, dentro de toda essa fama que você adquiriu nesses anos, dessa popularidade, os haters te incomodam? Eles te afetam? Eu sei que você comentou que antigamente era pior, mas como que você lida com isso? Eu bloqueio. Eu não lido, eu nem vejo. Eu bloqueio, eu vejo, às vezes, eu tô fazendo uma live e vejo um comentário muito sem noção, porque às vezes tem, né? Eu bloqueio. E tchau. Eu bloqueio. Mas eu não, tipo, agora, olha, vou ser bem sincera, Nath, é muito difícil de acontecer qualquer tipo de coisa no meu Instagram, porque eu já tenho uma personalidade, as pessoas já me veem de uma forma, E então... você já educou o seu público, a impressão que a gente tem, né? Um pouco pra isso. Olha, eu sou isso. Eu não tô sendo grossa, esse é o meu jeito. Entendeu? Esses dias eu falei até numa live, assim, não adianta vir aqui no meu Instagram procurar outra pessoa. Aqui sou eu. Boa. Não E adianta outra, aqui é o meu espaço, né? Vai em outro. Não adianta querer. Não adianta comparar, tá aqui na minha live, mas a fulana fala assim. Não, gente, aqui sou eu, é assim que eu sou. Posso melhorar? Óbvio que eu posso, a gente sempre quer, né? Principalmente financeiramente. É verdade. Mas, tipo, procurar outra pessoa em mim não vai encontrar. É isso aí. E é legal que dentro disso fica quem quer e sai quem acha que não é legal. É um não serve filtro, pra né? ela. Sensacional. E Grazi, na sua opinião, o que você sente que é o que mais atrasa o sucesso das profissionais da área? O medo. O medo do quê? Do julgamento e da crítica. É o que eu mais ouço no meu direct. É medo. Medo do julgamento. Eu vejo que elas têm medo até de postar o que elas fizeram, né? É medo, é só medo. Medo do que as pessoas vão dizer, principalmente as pessoas conhecidas, que seriam as que mais deveriam apoiar, né? São as que mais julgam. Então, é só medo da crítica. É o medo que para elas. Você já teve isso? Não, de me parar, não. Você sente, mas vai com medo em mesmo, alguns né? momentos, assim, tipo, no começo, quando eu fazia live, que falavam tanto, eu pensava, não, agora eu vou parar de fazer live, porque daí Aí a pessoa para de falar. mas eu nunca parei. Não sei se você pode compartilhar com a gente, mas caso você possa, quais são os próximos passos da Grazi? O que tem de planejamento para o futuro? O que tem de novidade? Nath, eu vou ser bem sincera. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Sério, Grazi? Eu tô parada aqui sem fazer nada, do nada eu penso assim, agora eu vou fazer isso. O Leandro, sim, o Leandro é um cara que planeja, que faz mais as coisas, assim. Eu não sou assim. Tipo, eu vou deixando as coisas acontecerem. Eu sei que é errado, porque a gente tem que ter planejamento, né? Só que planejamento, na minha percepção, assim, acaba me frustrando um pouco. Porque daí, tipo, tu fica muito focada nisso, tu não consegue viver o resto ao redor, sabe? Então, eu não sou uma pessoa planejada. Eu sou uma pessoa mais impulsiva e vou deixando as coisas acontecerem. O Leandro, se eu ouvisse, é que ele vai me matar. Tomara que ele ouça. Agora, Grazi, a gente sempre faz um quadro novo que chama Na Real com a Nath. É como se fosse um jogo rápido, que eu falo alguma coisa e você precisa falar uma palavra, por exemplo. Uma palavra. É como se fosse um bate-bola. Tá. Então, por exemplo, não vivo sem, não tolero, eu amo, algo nesse sentido. É algo novo, e aí eu vou falar um pouquinho pra você, e aí você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, ou você se resume em uma palavra. É bem rapidinho. Tá.
Ai, meu Deus. A gente... Não, e a gente corta também, pode ficar tranquilo. Aqui a gente sempre fala do movimento na atitude, que é o objetivo que a gente criou até o podcast, que é dar voz para as pessoas que mantêm a Nath, que faz a Nath sobreviver, que são as manicures. E aí a gente sempre identificou que vocês, manicures, têm muito em comum com as nossas colaboradoras. Que é essa força, essa garra de seguir em frente, de não se vitimizar, de literalmente ver o problema, encarar ele, enfrentar e derrubar ele e conquistar. Então a gente sempre fala que essas mulheres têm na atitude, que é aquela, né? Pra você, o que é ter na atitude? É ir atrás do que quer. Eu não tolero. Desrespeito com a minha profissão. Boa, Grazi. O seu lugar favorito? Minha cama. Ai, que delícia. A sua técnica queridinha? Ah, cutícula. Não vivo sem. Luísa. Ai, filho é uma delícia, né? A gente fala que é a maior fraqueza da vida, né? Depois que o meu nasceu, acabou. Esquece a mulher. É. Uma inspiração. Veio a minha mãe agora na cabeça. Ela é viva? É. Forte igual você. Que bom. Um sonho. Conhecer a neve. Sério, Grazi? Ai, que legal. Acho que lá pro interior do Rio Grande do Sul, nessa época do frio, o frio deve ter, né? Ah, mas aí é muito uma sorte, né? Você quer ir no lugar de neve. Eu quero mesmo. na neve, é. Ótimo. Como você resumiria a Grazi em uma palavra? Louca. Uma louca do bem. Não. Sim. Agora, essa é pra gente finalizar aqui, eu acho que você vai gostar bastante. Como a Grazi quer ser lembrada no mundo das unhas? Ou por qual motivo ela quer ser lembrada? É por alguém que fez diferença na profissão, que ajudou a elevar a profissão. E que incentivou mulheres, né? Porque eu acho que eu vejo que hoje uma das coisas que você mais faz é literalmente incentivar elas, né? É fazer elas continuarem, a não desistirem. Muito bom. Grazi, se você pudesse deixar um recado para todo mundo que tá assistindo a gente, para as manicures que vão assistir o episódio, que estão na batalha, você já começou, você já passou por isso, você sabe que é difícil, elas ficam se superando a cada dia, elas se desafiam todos os dias, elas têm muitos sonhos, alguns que você já realizou, outros que vocês ainda vão conseguir realizar. Algo que você gostaria muito de ter ouvido, que ninguém te falou. O que você compartilharia com elas? Se você quiser dar um recadinho para essa câmera, pode ficar à vontade. Continue. Só continue, porque é possível, sim, realizar sonhos. Essa louca aqui, né, Nath? Conseguiu realizar muito mais do que eu achei que fosse capaz. Eu não só andei de avião, como eu conheci já quase todo o Brasil. E isso para uma menina lá do interior, né, desacreditada, por mim mesma, não pelos outros. Se eu conseguir, você também consegue. Então, só continue. Continue a tentar. Gente, eu acho que é até engraçado, porque a gente sempre traz mulheres, pessoas com histórias de vida marcantes, até com histórias tristes de fases que marcaram a vida delas, de passado, de presente, de pai, de marido, de histórias. E elas têm muito em comum essa questão da garra, né? De não desistir, de continuar, de seguir em frente, de ter um propósito, de olhar pra filha e falar, você me faz continuar. E eu nunca pensei em desistir porque eu não tenho essa opção. Não tenho uma filha pra criar, eu tenho que fazer, eu não tenho que... Então, assim, é engraçado que a gente vê isso em vocês e cara, as mulheres são assim, né? E as manicures que estão assistindo, você que tá aqui com a gente até agora, que assistiu esse podcast inteiro, esse episódio inteiro, é bom que vocês entendam que ela começou há 22 anos, ela passou pelos mesmos problemas que você, talvez até mais graves, porque nesse tempo a gente não tinha internet. Ela falou que chegou a receber R$3 por um atendimento. Então, acho que é bem importante que a gente mostre pra vocês a realidade, né? A Grazi, ela não começou na internet rica, com 500 mil de seguidores, com uma assessoria, né, Grazi? Ela começou do nada, do zero, de baixo. Ela era manicure rejeitada do salão, ela era manicure que não tinha cliente, ela foi a manicure que não tinha esmalte. Então, assim como vocês estão passando por esses problemas, a Grazi passou e ela conseguiu chegar até onde ela chegou. E detalhe, gente, tem muito mais por vir, né? Então, a Grazi ela tá longe de estar, acho que no fim da carreira, muito pelo contrário, ela tem uma história aí pela frente, um caminho a ser traçado, super concorrida pelas marcas, tá? Todo mundo gosta da Grazi. E eu acho que é um dos bate-papos, é uma troca muito importante, em que a gente mostra a vida real dessas pessoas pra vocês, e com o objetivo que eu sempre bato nessa tecla, que é fazer vocês não desistirem.
dar voz para vocês. Então hoje eu queria agradecer você que ficou assistindo a gente até aqui agora. Agradecer a Grazi. Obrigada. Gente, a Grazi saiu de Santa Catarina, pegou avião, vai dormir fora, mas ela vai jantar comigo hoje, porque ela não aceita o não como resposta. Ela vai dormir fora, deixou família. Por mais que a gente fale que é uma delícia, é trabalhoso, cansa, você tem que acordar cedo. O voo dela vai sair 6 horas da manhã amanhã. Ela continua pagando o preço. Então, não continua não sendo fácil. O problema é que o difícil muda um pouquinho, fica um pouco diferente. Então, assim, o que eu queria dizer é que a gente faz o nosso podcast com bastante carinho, para você que está assistindo, para a Grazi, que foi a convidada de hoje. E o objetivo é literalmente mostrar para você quem são as pessoas que fazem a diferença nesse mundo aí das unhas. Então, acho que o nosso compromisso com vocês é trazer mais confiança, mais autoestima, é ajudar vocês a não desistir, a se posicionar no mercado e a conseguir, né, a tão sonhada independência financeira. Então, o nosso objetivo é esse, né? É estimular em vocês a confiança, a autoestima, é mostrar para vocês que assim como a Grazi conseguiu, vocês também conseguem, vocês são capazes e vocês conseguem fazer a diferença e conseguem vencer na profissão. O que eu só preciso falar para vocês, um recadinho de sempre, é que o nosso próximo episódio a gente vai ter mais uma convidada do Mundo Nails e vocês vão gostar bastante da história dela. Ela foi muito pedida por vocês também. Não esqueçam de curtir o nosso podcast, ativar o sininho da notificação, deixar um comentário se você gostou, não gostou, quem vocês querem que a gente convide aqui para o nosso próximo podcast. É importante vocês interagirem nesse sentido, porque assim o YouTube entende que a gente está trazendo conteúdo relevante e a gente continua trazendo isso para vocês, para que vocês ouçam as histórias dessas influencers, né? Dessas pessoas tão grandes aí no Instagram que a gente tem vontade de pelo menos conhecer um pouquinho da história e ficar um pouquinho mais próxima. Não esquece de ativar o sininho da notificação, tá? Para receber as informações. Podcasts novos todas segundas e quintas-feiras. E mais um detalhe, o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio. Grazi, muito obrigada. Obrigada. Adorei o nosso podcast. Gente, ela é super gente boa, não tem nada de grossa. Ela é autêntica e rápida, então isso é maravilhoso. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem assistido e até a próxima.